Tá, vamos conversar sério do que rolou nas últimas horas no Brasil? E não, eu não tô falando do Marçal, que aliás já se resolveu com Carlos e agora todos que estamos no mesmo barco, do mesmo lado do muro, podemos parar de matar a nós mesmos. Até porque o apocalipse tupiniquense se aproxima e ele vem sob a forma de censura. Tá no título, todo mundo viu. É bem possível que nos próximos dias, ou até mesmo horas, o X, que eu não consigo, é Twitter, deve ser suspenso no Brasil por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Eu sempre começo pelo início da história, mas hoje vamos começar pela última palavra dada por Elon Musk, nessa história que não começou ontem. Um dia, Alexandre, essa sua foto na prisão será real. Guarde minhas palavras. E marcou a arroba do Alexandre. Guarde minhas palavras. Levou pro coração. E essa resposta se dá ao que começou no último capítulo de Musk versus Alexandre. Deixa eu te recordar. Em 17 de agosto, o perfil oficial do Twitter falou diretamente com os brasileiros para anunciar que, mais uma vez, estava recebendo determinações vindas do ministro Alexandre para a remoção de contas inteiras. E não pode, gente. O Marco Civil da Internet, que é a lei vigente no Brasil, diz que você tem que, na decisão, colocar o endereço da postagem e anunciar o porquê dessa decisão. Porém, mais uma vez, veio acompanhada apenas da determinação da remoção dos perfis e com aquilo que já se tornou um clichê no Brasil, né? O conteúdo é sigiloso. Mas confia. Além, claro, do prazo para a derrubada dos perfis sob pena de multa diária. Como o Twitter não derrubou as contas e recorreu daquilo que ele entendia como uma violação da lei brasileira, ou seja, Alexandre, no entendimento da plataforma, estava pedindo para que o Twitter passasse por cima das próprias leis do Brasil. Então os funcionários do Twitter foram ameaçados de prisão. E por esse motivo, por questão de segurança de seus funcionários, Elon Musk retirou toda a sua equipe do território brasileiro e fechou o escritório do Twitter no país. Então chegamos ao famigerado dia de ontem, onde o perfil oficial da Suprema Corte do Brasil foi até essa mesma publicação oficial do Twitter para postar a intimação de cumprimento imediato de decisão. Nessa resposta, o ministro Alexandre comunicou que Elon Musk estava sendo considerado intimado a instalar em 24 horas um novo representante legal, cumprir as decisões judiciais que ele já havia pedido e pagar as multas acumuladas por não ter cumprido a decisão antes. Em 24 horas, no Twitter. Antes de eu detalhar o que juristas me falaram, eu vou dizer o que os especialistas da área me disseram. Se isso não for apenas uma ameaça do El Imperador, o Twitter vai cair porque não é possível, mesmo que a plataforma quisesse, cumprir todos os itens solicitados em 24 horas. E como na sequência de seu post anterior, Elão da Massa postou isso aqui, você gosta do meu papel higiênico? É mais que possível, é provável que o Twitter vai mesmo de arrasta pra cima. A não ser que se trate de um blefe de Alexandre. E eu não acho que ele tá blefando, porque o Xande não para! Cara, é uma máquina. Mas posso estar errada, né? A ver isso aí. E comentando isso com vocês, me veio uma dúvida aqui, rapidão, vai que alguém aí sabe me responder. O jogo do Tigrinho tem representante legal no Brasil? A Blaze tem? Esse tanto de cassino online? Casa de aposta na internet? Todo mundo tem escritório por aqui, né? Esperamos que sim, porque ser coerente é muito importante numa hora dessas. Mas beleza, quais os problemas da intimação no Twitter? Além, claro, de, meu Deus, ser uma intimação feita pelo perfil oficial da Suprema Corte no Twitter, que até o Estadão não tancou, convidando especialistas para dizer em alto e bom tom que é mais do que atípico, é ilegal. A intimação, galera, tá no nome de Elon Musk, que de novo não é o CEO da empresa, ele é acionista. A CEO é a senhora Linda Yaccarino, e eu acho que é assim que fala o nome dela. E outra, tá bom, o Twitter não pode funcionar sem um escritório no Brasil, é a lei, né? Mas funcionou! Tá funcionando desde o dia 17 de agosto e a lei não se importou? Só tá se importando agora? Por quê? Isso nem faz sentido. Ou faz, já que foi no dia de ontem que o presidente Bolsonaro publicou um vídeo chamando para o 7 de setembro e convidando todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo a participarem. Óbvio que isso não tá relacionado, mas que coincidência! Outra coisa, esse é mais um precedente aberto pela Suprema Corte? Agora as pessoas vão poder ser intimadas por redes sociais? Porque é assim que funciona a justiça do Brasil.
O STF faz, os outros copiam. Aliás, foi usando a tese e a jurisprudência do TSE que as contas do Marçal foram derrubadas. Tá tudo certo para vocês, OAB? E com o Congresso? Tá todo mundo de boa? E o último ponto aqui que vale a pena ressaltar. O Twitter é a rede social mais utilizada por políticos e será derrubada em pleno período eleitoral? Que coisa mais incrivelmente democrática! Eu vi no próprio Twitter que a melhor ideia pra gente sair dessa é Elon Musk apagar a conta do STF e dizer que, nossa, nem tava sabendo, não recebi, eu não falo português. Você mandou o negócio em português e o trem desapareceu. E aí a gente põe aquela musiquinha de pam, 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 pararam, param, param, param. E então confirmamos a teoria de que a gente se ferra, mas a gente se diverte. Mas falando sério, aparentemente, em breve entraremos para o seleto grupo de países que tem como membros China, Rússia, Mianmar, Coreia do Norte, Irã e Venezuela. Só ditaduras. Mas aqui é democracia, viu? Aliás, estão fazendo tudo isso para salvá-la. E até agora eu tô me perguntando uma única coisa. O Twitter é a única rede social que o ministro Alexandre tem. Onde que ele vai ficar agora procurando publicações para enviar para a assessoria de combate à desinformação para que seja gerado um relatório em cima e as contas possam ser derrubadas conforme revelou as mensagens da Vaza Jato? Só uma curiosidade minha. E os jornalistas do Brasil? Bom, eles estão muito preocupados com essa decisão. E não é porque 22 milhões de usuários que inclusive trabalham com o Twitter serão privados do serviço. É porque eles conversaram com políticos de esquerda, de direita, com fontes do governo federal e alguns especialistas. E a avaliação deles é que a decisão de Alexandre, se confirmada, favorece os candidatos da direita que em todo o país gritaram aos quatro ventos que fazemos parte do blocão das ditaduras e estamos sob censura, às vésperas da manifestação do 7 de setembro. Ah, e o que o Alexandre fez foi apenas morder a isca do Elon Musk. Imprensa profissional. Essa análise tem a profundidade de um pires, mas deixa explícito o caos político-social que isso causará. Até porque seremos mais uma vez notícia mundial. A gente é chique, filho. Internationais. Essa semana teve o mundo mais uma vez cobrando o Brasil por estar dando uma espécie de suporte ao ditador Maduro por não reconhecer a fraude ocorrida na Venezuela, que expulsou recentemente o próprio Twitter. Mas também por colocar um rótulo de Juninhos Otários na testa de nossos líderes, já que eles continuam pedindo as tais atas. E além de tudo, estão estudando dar um telefonema pro ditador. Sim, o Dilma tá pensando em ligar pro Maduro. Aí, no meio desse cenário democrático que o Brasil já transita na comunidade internacional, teremos o banimento do Twitter. Mas o importante é que a Isentolândia tirou o Bozo, né? A Amazônia pegando fogo. Galípolo no Banco Central. Corte bilionário do INSS e do BPC. Suprema Corte bloqueando medicamentos de custo elevado para pessoas doentes. E enquanto Lula gasta quase 2 milhões em cortina motorizada. Mas a democracia? A democracia foi salva. É o que importa. É o que eu sou democraticamente obrigada a repetir, porque não é todo mundo que curte acordar com a PF em casa levando seus aparelhos eletrônicos. Isso é, né? Na melhor das hipóteses. Mas deixa eu continuar a retrospectiva ao avesso, onde o ministro Xande está no epicentro da discussão pública. Foi na terça-feira que a Folha trouxe a público uma nova ordem de censura. E vocês lembram que a Carmen Lúcia falou que censura era só até o fim das eleições? Pois é, as eleições acabaram em 2022. Moraes censura a entrevista da Folha com ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, aquele que ficou 6 meses preso por um erro da justiça. E, aliás, continua preso porque ele tá com cautelares. E foi baseada nessas cautelares que Alexandre proibiu Felipe de falar com a imprensa, o que pegou mas tão mal, que nem a esquerda militante raiz conseguiu tancar. Olha só. Leandro Demore. Se o alongamento da prisão dele já havia sido exagerada, essa proibição de entrevista agora é absurda. Militante de ultra-esquerda, Dona Sinara. Proibição de preso dar entrevista é errado com qualquer preso, de Marcola Felipe Martins. Não se justifica de forma alguma. Moro fez isso na Lava Jato. Até a vovó Mafalda Júnior, o Guga Noblar meteu essa de que, abre aspas, Xandão censurou a entrevista. Fecha aspas. Mas não foram apenas militantes de esquerda que se manifestaram. O ex-ministro da Suprema Corte, Marco Aurélio, também deu seus 2 centavos. Censura de Moraes à Folha é nociva e não combina com o Estado Democrático de Direito, diz Marco Aurélio. Até a Abrage, galera, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo,
vê com preocupação a censura do Felipe e diz esperar que a própria Suprema Corte reverta essa situação. E até o Andreasa, mega isentão anti-Bolsonaro pra caramba, quis comentar o assunto e deixou claro. Censura. A palavra é essa. Alexandre de Moraes censurou uma entrevista. Ponto. E não será a primeira vez. Mais claro do que lavar suas roupas com Vênice. Mas, gente, o que de tão grave o Felipe poderia contar pra geral que é tão importante não deixá-lo falar? O que será que aconteceu? Será que algum dia a gente vai saber? Será que o Congresso não vai chamá-lo pra perguntar? Será? E agora falando de vaza-toga, o senhor Tagliaferro entrou na justiça solicitando que o ministro Alexandre fosse impedido de julgar o inquérito das mensagens por motivos óbvios. Só que para o Barroso talvez não sejam tão óbvios assim, já que Barroso nega pedido de impedimento de Moraes em inquérito de mensagens. Mas por que Barroso teria negado essa solicitação do Tagliaferro? Que, aliás, foi convidado para falar lá no Congresso. Bom, vocês estão preparados para a resposta? Barroso negou o pedido, dizendo que os advogados não deixaram claro por que o ministro teria interesse direto nessa investigação. Galera, para o Barroso não ficou claro por que o ministro Alexandre teria interesse em investigar os vazamentos das mensagens dos auxiliares do Alexandre a respeito de pedidos de produção de relatórios feitos pelo próprio ministro Alexandre. Então, também não entendi por que o ministro Alexandre teria interesse nisso. Tá, não ficou claro. Meu Deus. Aí vem o Estadão dar aquele pito em seu editorial. Ao tratar vazamentos de mensagens que expõem seus métodos heterodoxos, que seria contrário às doutrinas estabelecidas, como parte de um complô contra a democracia, o ministro avilta, que é um nome bonito para desonra ou despreza o Estado Democrático de Direito. Mas a Folha não ia ficar de fora dessa, né? Em seu editorial ela diz: Alexandre de Moraes insiste na anomalia. Ministro abre novo inquérito em que atua como interessado, delegado e juiz. Prática afronta o devido processo legal. Mas o Barroso já falou que não viu nada demais, então deve ser apenas choro de uma imprensa fascista, né, Revista Fórum? E o mais louco é que nem dá para a Suprema Corte fazer diferente uma hora dessas, porque eles já foram longe demais. Só escuta aqui o que diz o jurista André Marsiglia. Ele literalmente desenha. Então presta muita atenção porque é importante. Veja, eles não vão decidir contra o que eles fizeram nesses últimos 5, 6 anos. Não adianta, nós temos uma contra-jurisprudência em vigor. Nós temos uma espécie de uma jurisprudência talvez em vigor. É isso que o Brasil hoje está passando pelo STF. Veja, se eles por acaso, se o Barroso decidisse, vamos supor que num rasgo de consciência, o Barroso decidisse que sim, ok, o ministro Moraes não deve ficar à frente desses inquéritos dos vazamentos. Tá, então, óbvio que o ministro também não poderia ficar à frente do inquérito de Roma. É uma coisa óbvia. Porque ali ele está mencionado nas mensagens e ali ele é vítima, supostamente vítima do ato. Então, se eu tirar de um, eu tenho que tirar do outro. É óbvio. E também eu tenho que pensar o seguinte: se por acaso o Barroso entende que a competência para esse inquérito não é do STF, então eles precisam revogar em efeito dominó todos os inquéritos até hoje feitos, os tantos inquéritos e petições que estão lá tramitando sob sigilo no STF. Eles precisam sustentar a máquina que eles próprios criaram. Isso é praticamente, eles estão reféns de uma jurisprudência de exceção que foi criada no Brasil. Reféns de uma jurisprudência de exceção que foi criada no Brasil. Ficou claro? Se eles agora resolverem agir como diz a Constituição, nesse momento, cai tudo. E é agora que eu vou chegar num dos pontos mais sérios, que foi a atualização sobre o caso do aeroporto de Roma. Caso vocês não saibam, as imagens daquele aeroporto, onde o ministro Alexandre acusou uma família de ter agredido ele e sua família, e o seu filho fisicamente, estão em posse da Suprema Corte, onde o ministro Toffoli determinou o sigilo absoluto das imagens. A gente tem que confiar na palavra do ministro. É tão sigiloso que os peritos sequer podem trabalhar no vídeo. Um técnico da Polícia Federal gerou seu relatório de que o filho do ministro teria sido agredido,
mas ele gerou por frames prints da imagem do vídeo. As imagens de verdade só podem ser vistas numa sala do STF com acompanhamento de funcionários dos próprios ministros. Cópias são totalmente proibidas. A defesa não pôde ter acesso por todo esse tempo, mais de um ano. E foi agora, quando a defesa consegue enfim assistir o vídeo, acompanhado de um perito, que a situação começa a ganhar uma nova forma. Filho de Moraes deu tapa na nuca de Roberto Montalvani em aeroporto de Roma, afirma perito. E ele diz que as imagens são muito nítidas. E é sobre tudo o que aconteceu que o advogado da família, em entrevista exclusiva, relata como a democracia trata o cidadão. Eu peço, por favor, que você assista e não se surpreenda nem um pouco. Nos disseram que isso é o Estado Democrático de Direito e a gente está aceitando. Dr. Ralph, queria agradecer muito o senhor pela gentileza de falar com a gente. É um assunto que está na boca, na cabeça e no coração de muita gente que está acompanhando esse caso. E eu acho mais do que justo a gente ouvir a defesa, porque a defesa, mais do que ninguém, tem muito a falar. Eu queria que o senhor contasse para todos nós como o senhor enxerga esse caso desde o início, como ele chegou para o senhor e o que aconteceu até o presente momento na visão da defesa. Perfeito, Mara. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, foi um caso que teve uma evolução bastante rápida e bastante violenta desde o seu início, não é? Os nossos clientes foram surpreendidos já na saída, no finger do aeroporto, com uma recepção pela Polícia Federal, em que foram filmados, foram feitos questionamentos a eles sobre o ocorrido na noite anterior, não é? Posteriormente, no dia seguinte, já um domingo, às 6 da manhã, foram acordados com a presença da Polícia Federal em suas residências, para que fossem levados para um depoimento, convidados para um depoimento, às 10 horas da manhã, na sede da Polícia Federal, na cidade de Piracicaba, que é próxima à residência deles. Delegacia essa que foi aberta apenas para esse ato. E aí o Alex foi o único que pôde ir, porque o Roberto e a esposa tinham uma viagem marcada. E já lá, delegados atuando de Brasília, nos questionamentos inclusive vinculados ao 8 de janeiro, algo que, assim, parecia um grande absurdo, porque os meus clientes sempre deixaram muito claro, foi uma briga por conta, uma discussão iniciada entre a Andréia e a atendente da sala VIP, pelo inconformismo dela de eles não terem podido entrar e eles terem visto a família do ministro Alexandre de Moraes entrar. Então, ela ficou indignada, manifestou essa inconformação, e disso nasceu uma discussão apenas entre ela e o filho do ministro Alexandre. Não houve, e as imagens que nós pudemos agora ter acesso, deixaram muito claro que, primeiro, ninguém perseguia ninguém, as famílias vêm de lados totalmente opostos, um vinha do lado esquerdo, outra família vinha do lado direito desse corredor, ninguém estava acossando ninguém estava impedindo o deslocamento de ninguém. E aí há essa aproximação dela, quando a família faz ali o preenchimento do cadastro. Nesse momento, o ministro Alexandre e sua esposa ingressam na sala, e depois de algum tempo é que surge essa discussão. Aí o Roberto se aproxima e ele vem, como eles narraram desde o primeiro momento, ele vem saber o que estava acontecendo. Porque, e isso é muito importante, ninguém nem sabia que aquele rapaz que discutia com a Andréia era filho do ministro. Ninguém tinha esse conhecimento. Na verdade, eu acho que somente depois de muito tempo da divulgação dos fatos pela imprensa é que eles foram saber quem era de fato aquela pessoa. Na verdade, até parece que foram informados na delegacia de que seria o filho do ministro.
E aí há o afastamento da Andréia, fica uma discussão apenas entre os dois, e é quando ocorre, então, uma agressão relativamente ao senhor Roberto, que conta com mais de 70 anos, e quando ele já deixava, inclusive, a discussão, ele estava se virando, estava se retirando, e ele é surpreendido com um tapa realmente, conforme descrito no laudo, que foi juntado no procedimento que é público, e que acabou, vocês, jornalistas, acabaram tendo acesso, e então eu estou dizendo sobre aquilo que já é de conhecimento público, não é? E houve então esse tapa, um momento em que ele se abaixa e levanta o braço numa reação de defesa. E aí a sua mão resvala nos óculos do Alexandre Barsi de Moraes, que o ajusta, e aí nesse momento um cidadão que o Roberto me disse italiano, entra no meio e afasta o filho do ministro para que ali eles, de certa forma, ficassem distantes e parassem com aquela discussão. Então, é isso que aconteceu. E nós, ao longo dessa investigação, que já conta com mais de ano, estamos aí a todo instante na luta por essas imagens, né? Por uma cópia delas, que sempre foi o que pretendemos. Por quê? Porque assim podemos facilmente demonstrar toda a dinâmica dos fatos, o que realmente aconteceu, mas é uma dificuldade que está sendo imposta assim a nós advogados, né? Criou-se até um precedente, algo novo dentro do ordenamento jurídico nacional, porque até então sempre foi facultado o acesso aos advogados em situações como essa. Então é isso. A princípio foi isso que aconteceu nessa reunião importante do dia 13 de agosto, em que pudemos assistir sem registrar as imagens do aeroporto. Doutor, como também é de conhecimento de todos, saiu em vários veículos de mídia, que o perito ele notou que eram disponibilizados apenas frames do vídeo, né? O vídeo em si não tinha sido disponibilizado para uma perícia, apenas prints do vídeo, fotos do vídeo. E ele observou que nesses frames havia justamente sido, eu não sei se eu posso dizer assim, omitido justamente a parte em que seria decisiva para essa questão, em que mostraria que a reação do senhor Montalvani não era uma agressão, e sim uma defesa. O senhor Exatamente. teve conhecimento dessa pontuação de que esses frames não constavam, onde poderia, assim, de fato, elucidar a situação? Sim, o laudo que foi elaborado, ele foi feito com muita cautela. O perito que nos acompanhou, ele foi registrando ponto a ponto, cada segundo de relevância. E, de fato, quando ele fez a comparação com o parecer que um funcionário da Polícia Federal elaborou, não um perito, e isso é muito importante ser frisado, né? Um agente fez a extração dessas imagens, de parte delas, fez a seleção dessas imagens e fez um parecer, porque ele, não sendo perito, não poderia jamais fazer um laudo, né? Então, o que acontece? De fato, além de as imagens desse parecer serem de baixa qualidade, em comparação com as imagens que nós assistimos do aeroporto, que são imagens de excelente qualidade, tudo está ali muito claro. Não tem como existir dúvida relativamente ao que aconteceu. Essa agressão relativamente ao meu cliente, ela de fato existiu. Em meio a uma discussão, mas ela existiu. O único contato físico que existe é esse. E depois o ato de reação do Roberto. Mas essa seleção desconsiderou esse momento que, para nós, é o mais importante. Se há uma agressão ali, seja ela de quem for, essa agressão precisa estar sendo retratada
Mas não, fechou-se os olhos para um momento importantíssimo, talvez o mais importante, e pulou-se aquilo que gerou um ato de reação, quando então as mãos do Roberto resvalam muito levemente nos óculos do Alexandre Barsi de Moraes. Então, não há um ato de agressão, há um ato de defesa imediatamente após a um tapa recebido na nuca. Doutor, e isso vai de encontro com o parecer prévio enviado justamente pela Itália, né? Que a Itália ela narrou que esse fato havia ocorrido. E isso foi completamente ignorado por mais de um ano, onde a fonte original, que são as imagens do aeroporto da Itália, o país em si enviou com esse relato que houve essa situação onde o senhor Montalvani tomou um tapa na nuca. Essa informação foi suprimida de todos os lugares como se não tivesse ocorrido. Foi criada toda uma história em cima desse fato. É uma história, porque se você está contando uma versão, é uma versão da história, ignorando a outra versão, ou quiçá a verdade. Nós tivemos a complicação de que, primeiro, foi dito que não haveria uma denúncia contra a família Montalvani, por ser um crime leve, onde nós sabemos agora, pela análise do perito, que se consta legítima defesa, caracterizada se ele foi agredido primeiro, e, na sequência, uma reversão da justiça de dizer não, vai indiciar sim. Como que a defesa enxergou mais essa inovação jurídica num momento onde é negado a vocês, defesa, a coisa mais importante, que é as imagens? Sim, a família Mantovani, assim, sempre acreditou na justiça, né? E apesar de todos os obstáculos que nos foram colocados, né? Principalmente no acesso a essas imagens, porque as imagens, elas são inquestionáveis. Uma coisa é a versão de um lado e a versão do outro lado, que no caso são conflitantes. Mas as imagens, elas são inquestionáveis. Elas trazem aquilo que de fato aconteceu. Então, por exemplo, se diz que o senhor Roberto Mantovani teria empurrado o Alexandre Barsi de Moraes. As imagens não mostram isso. Então, há uma falha de interpretação relativamente ao que aconteceu. Depois, disse que ele teria desferido um tapa no Alexandre Barsi. As imagens mostram exatamente o contrário. Ele recebeu um tapa. Então, a nossa grande dificuldade sempre foi essa. Eu tinha a versão dos meus clientes, que agora sim está devidamente comprovada pelas imagens. O que eu só não tenho ainda é a possibilidade de utilização desse material, o que evidencia cerceamento da minha atividade, da minha atuação profissional como advogado. Por quê? Porque eu não posso dispor e ter aqui comigo a principal prova para que eu possa fazer um laudo, um parecer técnico para evidenciar tudo que nós estamos dizendo. Claro que um perito foi lá, assistiu, documentou, inclusive cada segundo, em cada passagem. Mas eu gostaria muito de poder colocar no processo essas imagens dentro de uma seleção verdadeira, isenta e idônea, para que aí todos pudessem saber o que realmente aconteceu, sem sombra de dúvida. Mas nós acreditamos doutor, que estamos perto disso, né? Inclusive a OAB agora, recentemente, também se movimentou, solicitando por parte do ministro Dias Toffoli a liberação dessas imagens, uma cópia para a defesa. Nós temos o registro hoje dessas imagens, nós sabemos o que representa esse arquivo. Hoje esse arquivo não pode ser mais corrompido,
porque nós temos o tamanho, temos a criação, temos as alterações que ele sofreu, ou seja, os dados deles nós temos, mas não temos o principal, as imagens desse arquivo. E é isso que nós queremos. Inclusive, já manifestei na defesa que fizemos o meu interesse na sustentação e na utilização dessas imagens para demonstrar toda a linha da defesa. Por quê? Porque os demais ministros também desconhecem esse material, essa é prova inquestionável sobre os fatos. E o que também é muito importante, como bem concluiu o delegado que presidiu toda essa investigação, o doutor Hiroshi. Doutor Hiroshi foi muito claro em dizer: as imagens não permitem qualquer colocação no sentido de que A ofendeu B ou B ofendeu A. E isso realmente não é possível. Não é possível se fazer uma leitura labial, não é possível saber quem ofendeu quem e o que foi dito, porque não há som. O único vídeo que foi juntado pela defesa, que foi uma filmagem feita pelo Alex, nele há áudio, e nesse áudio se percebe que não há nenhuma ofensa sendo proferida, seja ao ministro Alexandre ou ao seu filho. A família Mantovani deixou muito claro, inclusive nesse dia, na presença dos magistrados que acompanhavam esse ato de apresentação das imagens, que ele jamais pretendeu ou pretende prejudicar quem quer que seja. O que ele quer apenas é não ser acusado daquilo que ele não fez, nem ele, nem familiares seus, né? Então, ele busca realmente o reconhecimento daquilo que é justo, o que é correto, e que deve existir num caso como esse, de menor potencial ofensivo, nascido de uma razão banal, de uma disputa ou de um mal-entendido em razão de um lugar numa sala VIP. Doutor, e aqui a gente não está falando apenas da inocência legal da família Montalvani. A gente está falando até da necessidade de que essas imagens venham a público para que a honra da família seja restaurada, porque eles foram acusados das diversas coisas por diversos veículos de mídia que compraram a versão do ministro como se fosse verdade absoluta, sem que ninguém tivesse acesso a essas imagens. E pelo que o perito narra, pelo que o senhor narra, as imagens são claras, nítidas, e somente as imagens, como se tornou um assunto de interesse público, porque foi isso que foi colocado, já que o ministro colocou como se fosse um ataque à democracia, o ataque a ele mesmo, portanto, é uma situação de interesse público, que a sociedade tenha acesso a essas imagens, até para que, como eu disse, a honra da família Montalvani seja restaurada perante a opinião pública. Mas, vendo e analisando exatamente isso que eu estou falando, que as imagens são claras e nítidas perante a história que foi colocada, o senhor acredita que algum dia nós vamos poder assistir essas imagens? É difícil a gente falar, mas eu acredito que sim. Eu sempre acreditei no judiciário brasileiro, acredito no Supremo Tribunal Federal e acho que essa instituição deve estar acima de qualquer pessoa. E eu acredito que o que seja justo deva prevalecer. Inclusive, e já caminhando para o fecho, se você me permitir, quando nós assistimos às imagens e quando chegamos nesse ponto em que existe essa agressão em desfavor do senhor Roberto Mantovani, ele se emocionou, ele teve uma crise de choro ali na presença de todos, de juízes, de servidores provavelmente da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Ele começou a chorar convulsivamente. Isso me emociona, inclusive, só de lembrar. Porque ele virou para mim e disse: o senhor está vendo? Eu não agredi ninguém. Eu fui agredido. E é isso. Foi isso que aconteceu naquele momento, quando ele pôde realmente se libertar e ter a convicção,
ali plena da injustiça a que ele e seus familiares estão sendo submetidos com esse procedimento que é marcado por atos de arbitrariedade e abuso em seguidas circunstâncias, desde o momento do desembarque. Doutor, eu também fico muito emocionada porque eu imagino a sensação de alívio. Pronto, agora eu não preciso pedir que acreditem em mim, acreditem no que os seus olhos veem. E eu queria agradecer muito o senhor por essa disponibilidade, por nos esclarecer como sociedade a visão da defesa, que é muito importante, que sempre vai ter espaço quantas vezes forem necessárias. Parabéns pelo senhor nunca desacreditar do seu cliente, e eu quero ter esse mesmo otimismo que o senhor, de que a justiça há de prevalecer. É o que todos nós aguardamos, esperamos e torcemos. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Eu que agradeço. Obrigado. E aí, você gostou? Eu espero que sim, porque eles falaram que isso é para salvar a democracia. E galera, muitos dizendo que a solução vai ser a gente usar a VPN para não ficarmos isolados do mundo numa das redes mais usadas do nosso planeta. Mas eu prefiro acreditar, eu tenho que acreditar que a solução para isso vai vir do Congresso. Porque é isso que me prometeu a Constituição. E é a Constituição sendo cumprida que se estabelece a verdadeira democracia. Cobre seu parlamentar enquanto ainda temos redes sociais para isso. E para finalizar, eu tenho um recadinho, um bom recadinho. Foi em 2019 que eu comecei a fazer vídeos pro Te Atualizei. Desde 2021, essa história ficou mais divertida por causa da família Te Atualizei. A minha plataforma é o lugar onde eu reúno a família para falar de política. Lá eu posso falar tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu posso rir e ficar pé da vida, porque lá eu sou livre. E agora, o Te Atualizei também tem um app com todos os conteúdos na plataforma. Portanto, entra pra família e venha ser livre. Junto comigo. Pra galera da família, já tá no ar o episódio 1 do nosso novo documentário, As Mulheres do Dilma. E olha, eu nunca imaginei que fazer uma coletânea de matérias de jornais sobre esse tema seria, no mínimo, interessante. Além do novo doc, temos toda semana cultura pop com a galera dos Heróis e Mais, além de política e geopolítica de um jeito divertido com o pessoal do Saindo da Bolha. Além, é claro, dos vídeos semanais exclusivos aqui do Sofá. Promoção de independência tá no ar até o dia 7, com 2 meses de desconto. Lembrando que o valor mensal é uma coxinha com refrigerante, 10 janjas. Então, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E agora eu quero saber de vocês, eu preciso saber de vocês. Dia 7, você vai? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!